Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do... do quê? Porra, Pilincha Pio. Pilisha Pio? Pilisha. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho 33 anos, 1,78 de altura e peso 70 quilos. Tenho um filho autista de 8 anos e atualmente estou solteiro. Fui casado por 7 anos e minha vida era um inferno. Eu fazia praticamente tudo em casa, enquanto ela me traía com mais de um homem. Caralho, não dá nem pra rir, né? Não dá nem pra rir. Finalmente consegui me libertar, mas ainda preciso vê-la por causa do nosso filho. Depois disso, tive mais 2 relacionamentos. Analisando meu histórico, percebi que todas eram extremamente promíscuas e manipuladoras. Após os términos, descobri histórias extremamente chocantes. Uma delas teve relação com o próprio irmão, e a outra se prostituía. Agora dá pra rir. Agora dá pra rir, aí não tem como. Enquanto isso, eu era o beta provedor, iludido pela beleza. Se quiser, posso mandar fotos delas e minha. Não precisa não, já consigo até imaginar. Cheguei a pegar 50 mil reais emprestados para investir em gado. É o gado investido em gado, que coisa horrível. Mas acabei gastando tudo em uma delas. Muito gostoso. Até conhecer a Black Pill e espero entender muitas coisas. Moro na roça, trabalho com agricultura, produzo e vendo laticínios, verduras, ovos, frangos, frutas, açúcar, produtos orgânicos e outros alimentos. Tenho minha casa ao lado da casa dos meus pais, que são boomers, e tenho muita dificuldade para lidar com eles. Ambos são fanáticos pelo presidente Mula. Atualmente estou... Pô, só notícia ruim, né, cara? Caralho, que escatológico. Atualmente estou endividado, mas estou me reerguendo. São dias difíceis, porém mantenho minha fé em JC. Obrigado por me tirar da depressão com seus vídeos esclarecedores. Hoje me considero desperto. Observação, essas mulheres já estão no segundo namorado desde o término. Outra observação, somos pequenos agricultores e quase nada de investimento. Minha pergunta é, senhor Coruja, como criar um negócio realmente lucrativo? E qual é a sua visão sobre o futuro dos alimentos naturais? Porra, mas os caras me quebram as pernas também, né? Ele me manda esse relato cabalístico aqui que parece que saiu do livro de Belial. E aí depois ele me pergunta como criar um negócio realmente lucrativo e qual é a sua visão sobre o futuro dos alimentos naturais. Tá, vamos falar sobre isso. Vamos tentar elucidar as questões do rapaz aqui. Só os avisos de sempre, né, senhores? Se quiserem promover um vídeo aqui no canal, link na descrição e no fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembrem-se também de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, ficar à vontade nos comentários. E também hypar aí se tiverem hype sobrando. A questão do algoritmo, ele é muito bom para encontrar outros esquisos como nós, porém na hora de compartilhar, tomar cuidado, porque compartilhar com norme dá merda. Principalmente com criador de conteúdo norme, né? Os caras são revoltadinhos, emocionados, extremamente chatos também, e acabam trazendo uma atenção que eu não quero. 2 avisos, aqueles avisos de sempre, né? A The Last Word, a plataforma de línguas que eu abri junto com o ouvinte do canal, estará com promoção a partir do dia 8 deste mês, de agosto, para vocês que estiverem no grupo linkado aqui na descrição e no comentário fixado. Não terá as aulinhas de inglês com o Henrique, não é? As turmas já fecharam, mas agora quem quiser adquirir a plataforma com seus serviços premium, que é a auditoria de pronúncia com IA, vários simulados aí renomados do mundo inteiro para você aprender, para você estudar. Vocês que queriam só a plataforma, não as aulinhas de inglês, que era bem mais caro, obviamente, porque as aulas eram ao vivo, e queriam um desconto só para adquirir as funções do aplicativo que vocês estão vendo aí no fundo da tela, né? Porque vocês são mais autodidatas e tal, não precisam de aula, nem gostam muito de aula. Então, a gente vai abrir essa promoção também dia 8 aí, vamos até fazer uma live no dia. Por último, Código do Coruja. Tem 5 aulas lá. O Caio também gravou 2 outras aulas, tá? Ele é coprodutor do Código do Coruja também, então são 3 aulas minhas, 2 do Caio. Se você já é aluno do Código do Coruja, você pode acessar essas aulas sem custo extra. Se você não é aluno ainda, pode adquirir aqui na descrição e no fixado. Não se preocupe, você que era aluno do Código do Coruja e perdeu acesso porque a assinatura expirou, pode checar o seu e-mail aí que você vai ter um grande desconto para readquirir o Código do Coruja. A Coruja, você está passando a perna na gente porque era para você ter dado acesso vitalício. Eu não posso dar acesso vitalício, meu nobre.
pobre. Se eu prometo uma zorra dessa e porque o Brasil se tornou uma distopia e eu tenho que parar de produzir conteúdo, pode-se acabar abrindo espaço para processo e isso vai para a agência do Caio, tá? A empresa dele, que é a agência de marketing, uma agência muito boa, inclusive, que eu recomendo pra caramba. Quase todos os lançamentos do canal têm os serviços do Caio. O canal dele, inclusive, se chama Nômade Brasileiro. Não, Nômade Empreendedor. Antes era Nômade Brasileiro, agora é Nômade Empreendedor. Recomendo bastante também o canal dele. É excelente para quem, inclusive, gosta do estilo de vida de nômade digital e etc. É um cara muito confiável, muito honesto, amigo pessoal meu. E, inclusive, ele pode ajudar você com os seus negócios digitais também, tá? Se você quiser virar um empreendedor do mundo digital como o Corujinha aqui. Beleza, avisos dados, tá? Eu sei, é chato pra caramba, vocês pulam e tudo mais, mas eu tenho que fazer os avisos, né? Eu também tenho que comer, meu jabazinho. Tá certo, lá pro final do vídeo eu vou falar sobre a pergunta dele de como criar um negócio realmente lucrativo e qual a minha visão sobre o futuro dos alimentos naturais no Brasil, certo? Vamos seguir aqui o e-mail em ordem cronológica e vamos falar sobre o que todo mundo está realmente interessado, que são os desastres naturais da vida do Beta. E para ser sincero, eu acho que eu já explorei tudo que eu poderia explorar a respeito desse comportamento literalmente suicida da vida dos homens em relação às mulheres, né? É um comportamento financeiramente, emocionalmente e até juridicamente, sabe? Suicida, até politicamente suicida em relação a mulheres, cara. É um tipo de, assim, de comportamento kamikaze mesmo. Eu já expliquei, né? Que isso tem razões culturais, que o Beta, ele nasce num lar exclusivamente ou majoritariamente feminino, onde ele segue a liderança da mãe, o pai, ele ou é um castrado, ou ele simplesmente não pode exercer a sua paternidade por conta do medo das leis, porque ele é um refém da esposa. O comportamento da mulher brasileira, da mãe brasileira também é extremamente matrono, né? Matriarcal. As gerações pós-sufrágio universal também centralizaram muito o poder e a influência dos jovens, principalmente os meninos, na mão das mulheres. E aí quando o Betinha ele vai para a escola, ele vai também estar sob a autoridade feminina. O que ele ouve nas músicas, o que ele vê nos filmes é betagem, é escravocetismo. Ele acredita realmente que mulher retribui amor com amor, que elas amam quem as trata bem, quem as provê, quem é gentil com elas. Daí ele já está condicionado a seguir a validação e ordem feminina dentro de casa com a mãe. Na escola também, com uma professora. Aí quando ele vai para a vida afetiva, ele repete esse padrão que ele já está acostumado, como se fosse um cachorrinho de Pavlov mesmo, e toma na tarraqueta, né? A gente sabe muito bem disso, eu já falei disso exaustivamente nos meus vídeos, e sinceramente não dá para passar a mão na cabeça do Beta mais. A gente entende, o background, né? A cultura, a educação e tal, mas o Epifania me deu essa pílula e realmente ele tá certo. É a mesma coisa que você dizer que um cara que matou, que estuprou, que roubou, ele tá fazendo isso por conta de questões sociopolíticas e culturais. Porque ele é uma vítima da sociedade. Tipo, beleza, o cara pode vir de um background completamente fodido, da favela, do crime, do tráfico, mas se você ficar tentando justificar as atitudes dele por conta dessa influência, acaba se criando um sistema jurídico esquizofrênico como o que a gente tem hoje, né? O judiciário solta vagabundo, tenta ressocializar vagabundo, né? Aquela cena lá do Tropa de Elite 2, né? Dá um buquê de rosas pro vagabundo, dá uma caixa de bombom pro vagabundo. Então, assim, o Beta tem que ser punido, cara. É uma questão de darwinismo social, entendeu? Por exemplo, olha que loucura. O cara pega 50 pau que não é dele, emprestado, para investir em gado, mas ele se torna o gado, ele vira o gado da parada e gasta tudo com mulher. Eu já vi gente que perdeu menos do que isso em golpe e se churrascou, entendeu? Simplesmente se churrascou. Aí eu olho para uma situação dessa e eu posso pensar o quê? Se não a lei da natureza, né? A evolução, o darwinismo social operando. Isso é belo e moral, entendeu? É justiça, cara. É um tipo de justiça irônica da natureza. Os fracos têm que ser ceifados, sabe? E eles têm que servir de exemplo, têm que ficar para Judas. Alguma coisa de boa tem que sair dessa merda. E como é que você tira a coisa boa da merda? O cara já se fudeu. Você usa ele como exemplo, porque pelo menos você consegue tirar algum fruto positivo dali, que é uma lição. Daí não me sobra outra opção, até mesmo como uma responsabilidade minha como criador de conteúdo, malhar o Beta. Porque pelo menos eu pego uma coisa ruim,
uma montanha de merda e consigo transformar em alguma coisa boa para a vida de alguém, que é uma lição. Daí a gente faz isso através da zoeira, do escárnio, né? Da jocosidade, porque tem que ser uma coisa alegre, no fim das contas, né? Se a gente vai transformar uma coisa ruim em uma coisa boa, que seja pelo menos num processo de emoção positiva, em alegria. Porque se ficar se lamentando, não há positividade, não há uma transformação positiva, não é? E a única coisa que eu posso dizer também é o próprio Pilincha Pio aqui. Beleza, ele cometeu essa merda e agora tá endividado por conta disso. Ele não vai se churrascar, pelo menos eu espero que não, né? Ele já tem um guri, então veja que esse cara passou a genética dele adiante e provavelmente, eu não sei como é que vai ser a educação desse guri, então ele pode se tornar um novo beta e perpetuar esse comportamento. Mais um que vai para Judas, né? Porque o comportamento escravoceta, como eu já falei a vocês, é um comportamento detrator, traidor da masculinidade. Porque esses caras são esses caras que convencem essas mulheres de baixa renda, de baixa estética e de baixa qualidade moral, que elas merecem luxo e que elas merecem provisão, proteção incondicionais. Então é esse tipo de homem que alimenta a hipergamia. Só que aí você pensa, que se dane. É só eu não me relacionar com mulheres que eu fico isento disso aí, porque elas exigem uma coisa que eu não tô a fim de pagar e eu só não pago e acabou. Não. Esse tipo de mentalidade, se você observar, vaza também para a política, para a cultura e para o comportamento social. Então as mulheres, dentro dos relacionamentos, elas começam a se achar deusas, porque elas recebem esse tratamento de deusa, não é, dos homens betas. E a mulher não sabe separar a vida emocional dela da vida social, né? Mulher é só emoção. E aí elas votam, né? E aí elas começam a exigir que o Estado tenha esse mesmo comportamento que ela já está acostumada a receber dos betinhas dentro de casa, nas relações delas. Aí o Estado, ele pensa, porra, as mulheres são a maior parte do eleitorado, porque elas são maioria, né? E elas justificam menos voto, elas votam menos em branco, elas anulam menos voto, e acima de tudo, elas são mais homogêneas, elas votam mais na esquerda. O homem em si, ele é mais heterogêneo, que seria... Eles discordam mais, eles têm mais opiniões diferentes. Mulheres não, elas são meio que um cardume, né? Uma colmeia, assim. E o Estado já sabe disso. Não somente, ainda tem o fato de que tem muitos homens de esquerda também, e muitos homens que são escravocetas políticos, que a maior parte da direita é assim. Tipo a direita querendo endurecer penas de crime contra a mulher, sendo que as penas já são mais rígidas em relação a crimes contra homens, né? Tipo, o Estado, a lei tá basicamente dizendo que a vida da mulher vale mais, porque a pena já é muito maior em caso de homicídio contra mulheres do que contra homens. Mas eles ainda querem endurecer mais isso, é pura demagogia. E por quê? Porque os próprios homens, eles têm esse comportamento de escravoceta social. Ele pensa assim, mulher feliz significa mundo feliz. Tipo aquele ditado happy wife, happy life, que tem na gringa, né? Esposa feliz, casa feliz ou vida feliz. Eles têm uma necessidade de agradar o feminino que é patológico, é literalmente patológico, né? Como diria o próprio Playter Pontes naquele documentário fenomenal da época dele como Kodama, o documentário Indulgência Patológica e Amor Cortês. Se você jogar essas palavras no YouTube agora, você encontra esse documentário dele, vocês vão ver ali que a voz é igualzinha. E o canal do Playter Pontes se chama Playter Pontes, né? Agora ele se revelou, na época ele não mostrava o rosto e tal, hoje ele é psicoterapeuta da comunidade, aí eu recomendo muito os serviços dele para quem tá com depressão, ansiedade, falta de sentido na vida, vícios, traumas. Ele é um amigo pessoal meu que eu confio pra caramba e ele ainda tem várias formas de financiar e tornar acessível o serviço dele para vocês. Link na descrição e no fixado aí pro serviço dele ou então QR Code na tela. Voltando. Então assim, o beta é o verdadeiro Judas, é o verdadeiro traidor da masculinidade, né? Sem o beta, sem o escravoceta, cara, não só o feminismo, como a hipergamia, como o empoderamento feminino e todas essas mulheres aí amarguradas, tiradas a mandonas e a fodonas, cara, tudo isso acaba amanhã. Se o beta parar de ser beta, tudo isso acaba amanhã. É claro que as mulheres também têm responsabilidade sobre isso, só que elas nunca vão assumir, né? É mais fácil o beta parar de betar do que mulher assumir responsabilidade. Então é claro, se elas fossem, sei lá, mulheres melhores, virtuosas, elas iam pegar o Betinha e honrar o Betinha, né? Oferecer ao Betinha um relacionamento virtuoso, duradouro, funcional.
e ia retribuir amor com amor, né? Só que mulher não é assim, cara. Quanto mais você dá, menos elas gostam de você. Então veja, todos vocês, eu imagino que todos vocês, eu posso totalizar, já foram betas ou algum nível de escravoceta um dia, né? Já tomaram pernada de mulher aí, já foram feitos de otário. E muitos de vocês aprenderam, outros não. Mas muitos de vocês aprenderam sofrendo, né? Então, esse parece ser o conversor comum, o catalisador comum da vida do beta é o sofrimento. Alguns precisam sofrer mais do que outros para acordar. Outros sofrem igual cachorro sarnento, cara. Apanham emocionalmente, até fisicamente, igual mala véia, financeiramente, se fodem todos. E você vê que é quase sempre porque ele quis, né? De alguma forma, o cara ele deixa isso acontecer. Porque, novamente, é aquela mesma analogia. A gente não pode passar a mão pela cabeça do beta, porque senão, mais tarde, a gente vai estar passando a mão na cabeça de bandido, igual a esquerda bandidólatra, né? Da mesma forma, a gente não pode ficar só culpabilizando as mulheres, porque o beta ele tem responsabilidade. E isso legitimaria aquele mesmo argumento feminino de ai, ele me enganou no começo do relacionamento, ele era tão diferente, ele mudou do nada e me bateu. Aí apanha igual galinha de terreiro, aí volta pro mesmo moreno tatuado, cara de bandido, e aí, sabe, justificar que o beta foi manipulado e foi golpeado, tomou golpe da mulher, é a mesma coisa que justificar que a mulher que apanha de bandido, ela foi ludibriada pelo homem com 5 passagens pela polícia, tatuagem de palhaço na cara e foto com arma no status do WhatsApp. Porra, tá de sacanagem, né? Nós temos que fazer sentido, nós temos que ser justos aqui, né? Paulada que se dá em Chico, dá-se em Francisco também. Essa é a verdadeira igualdade de gênero, entendeu? Mas voltando a falar aquele catalisador comum, não é? Que é o que transforma o escravoceta, o beta, num homem desperto. Que é o quê? O sofrimento. É canônico, é um evento canônico, né? O arco do protagonista na vida do homem, é o arco do herói. O cara tem que sofrer. Da mesma forma que, sei lá, você assiste os filmes assim com o protagonista central, ele sempre tem que passar por algum tipo de desenvolvimento, um sofrimento ali, né? Algo canônico, um arco assim, onde ele esteja prestes a morrer ou passando por uma grande dificuldade, onde ele tem uma epifania, uma catarse e ele finalmente se retorna como um homem novo. Isso seria, analogamente, ao filme Matriz, ironicamente, mas é Matriz, né? O filme Matriz da nossa comunidade, que é Matrix, veja só, seria a Red Pill. A Red Pill é isso, cara, é tomar na tarraqueta. Você tem que tomar na tarraqueta. A pílula que o Neo toma é basicamente isso, né? Claro, o processo todo ali tem um sofrimento envolvido. Ele tem que tirar um treco de dentro do umbigo dele, naquela cena no carro, né? Ele tem que passar por todo aquele evento traumático dele ser praticamente abortado da Matrix, simbolizando ali que é um parto, meio que ele nasceu de novo. Aí ele cai na água, tem o símbolo do batismo ali também, né? Ele cai naquele poço de água, depois que ele tira aqueles fios dele, simbolizando a retirada do cordão umbilical, que é justamente uma quebra com o feminino, né? A Matrix vem do radical mater, que vem de maternidade, de matéria também. Então é algo feminino, tanto que a cena onde ele sai da Matrix é toda simbolizando um parto / aborto, né? Ele é abortado pela Matrix porque ele é descartado. A máquina vê ali que ele acordou e aí ele não é mais uma bateria funcional para a Matrix. Aí, ironicamente, ele é abortado ali, né, pelo feminismo tecnocrático, cyberpunk e aceleracionista. E aí ele tem que tirar todos aqueles fios, ou seja, tirando o cordão umbilical, e ele cai na água e ele sofre tipo um batismo, né, bíblico ali. Daí ele tem que se adaptar porque ele nunca usou os olhos dele, porque ele nunca usou os músculos dele, e aí ele tem que passar por todo aquele sofrimento, comendo comida estranha na Nabucodonosor, tendo vários problemas psicoemocionais ali, traumas e lembranças da vida passada dele, tendo toda uma quebra de identidade, do tipo, tudo que eu vivi era uma mentira, toda aquela loucura, para depois ele se tornar o Neo, né, que é o novo em latim, Neo, novo homem. Salve pro Newman aí, saudade. Mas o Newman já tá em Valhalla, né? Odin chamou ele na padaria, ele já tá em Valhalla. Então, assim, Matrix é um filme do caralho. Ele é baseado no romance do William Gibson, Neuromancer, que vai virar uma série. Agora vai lançar janeiro de 2027. Estou animadaço. Caralho, cara, o Cyberpunk está crescendo muito. Estou muito feliz. Agora em novembro terá o lançamento de Blade Runner 2099. Vai ser uma merda? Vai ser uma merda. A estética tá uma merda? Está uma merda. Tudo feito em CGI.
Sim, eu nem me importo com o fato de ter um veveco ali, né? Que é o Hunter Schafer, Porque Cyberpunk é sobre isso, cara. É sobre distopia, ainda mais Blade Runner, que fala sobre replicantes, né? Que são criaturas feitas para simular seres humanos através de bioengenharia genética, dominadas por grandes corporações. Que é exatamente o que é um trans, né? Se você parar pra pensar. Uma pena que o Hunter Schafer será um humano e não um replicante. Porque os senhores aceleracionistas não iam dar esse gostinho, né? De botar um trans sendo um replicante. Ia ficar muito na cara que seria uma ironia ali com a transexualidade. Então isso não me incomoda. Essa lacração, isso não me incomoda, cara. O que me incomoda é que a história provavelmente vai ser um tipo de analogia sobre vevecos. Provavelmente vai ser algum tipo de propaganda trans aí, né? Realmente, as políticas com certeza vão ficar acima da história. E a estética tá uma merda, né, cara? Pô, Blade Runner é sobre uma fotografia marcante, singular, incrível, assim. E simplesmente eu não gostei. Ficou muito genérico, ficou um futurismo genérico ali, aquele trailer. E sinceramente não era nem pra fazer série dessa porra, cara. Blade Runner é pra ser lançado em cinema, com qualidade de áudio e vídeo de cinema, mas enfim. Bom, pelo menos vai lançar Neuromancer, vai lançar Cyberpunk Edge Runner 2, tem um joguinho do caralho também chamado No Law, que vai lançar, né, sem lei, seria sem lei, traduzindo para português. Vai lançar aí ano que vem também. E eu entrei nesse assunto justamente para explicar a vocês sobre aceleracionismo. Vocês estão confundindo o aceleracionismo como algo propositivo. Eu vi, por exemplo, que o Lucas do canal Viajante fez um vídeo criticando o aceleracionismo, mas geralmente quem critica o aceleracionismo não entende que ele não é uma teoria ou uma filosofia propositiva. O aceleracionismo, ele não é uma teoria social, política, enfim, até antropológica propositiva. O aceleracionismo não propõe nada, tá? Exceto, é claro, os pensadores, digamos, oficiais, como Nick Land, o pai do aceleracionismo, né? Mas ainda assim, ele traz ontologicamente o aceleracionismo como algo inevitável, a ideologia do inevitável. Então, o aceleracionismo é, na verdade, uma filosofia ou teoria sociopolítica e cultural descritiva. E até antropológica, descritiva, não propositiva. O aceleracionismo ele tenta descrever algo que já acontece naturalmente na humanidade e que é inevitável com o avanço tecnológico, porque o próprio avanço tecnológico é inevitável. Então tem muita gente que critica o aceleracionismo assim, pensando, eu não posso querer que piore porque quem vai sofrer sou eu, então eu não posso torcer para o barco afundar se eu ainda estou dentro do barco. Só que se você parar para pensar, isso é uma ilusão de controle, porque você não controla o barco, né? Com analogia, por exemplo, ao país. Né? O Lucas do canal Viajante, amigo meu, fez lives, já fiz live no Discord dele. Inclusive, essa live está na Corte das Corujas como conteúdo privado lá. 3 horas a gente falando só loucura, só macaquice. Não, mentira, teve uma parte de teologia bem interessante também e uns papos interessantes. Mas esqueçam, tá? A Corte das Corujas, infelizmente, está fechada até as eleições passarem, porque é melhor, sabe? Por questão de segurança, para não ficar entrando qualquer um. Então, eu assumi uma estratégia de ficar fazendo aberturas periódicas da Corte das Corujas para poder controlar melhor quem entra, tá? E aí eu percebo que os críticos do aceleracionismo, eles não entendem que o aceleracionismo é uma filosofia ou uma teoria descritiva e não propositiva. Se você pensa assim, eu não posso querer que o Brasil piore porque eu ainda estou no Brasil. Eu não posso querer que o mundo piore porque eu ainda estou vivendo no mundo. Meu irmão em Cristo, você não tem poder para decidir nada. É isso que o aceleracionismo tenta explicar. O fato de você querer ou não querer, torcer ou não torcer, votar ou não votar, não faz diferença. Já está decidido, tá? Isso é até de um ponto de vista teológico mesmo. O aceleracionismo ele não é a princípio cristão, ou esotérico, ou metafísico. Mas ele pode ser visto dessa forma também. E se você vê-lo dessa forma, você vai ver que assim, as previsões, as profecias escatológicas têm que acontecer, né? Se elas não acontecerem, isso significa que toda a sua religião estava errada. Todo o cristianismo estava errado. Então, se você não quer que o evangelho de João se torne uma realidade, você está novamente cometendo o pecado original, que é se rebelar contra Deus. Deus já decidiu, parceiro, não adianta. E parafraseando a Luve do 2049, né, Blade Runner 2049, quando ela mata a Josh, vocês não vão conseguir parar a maré da mudança. Então não importa onde o seu coração está, aonde o seu apoio político está, aonde as suas esperanças estão, isso não muda nada objetivamente no correr da sociedade do mundo.
Não importa se você quer conservar, se você quer acelerar, sabe? Isso não está sob o seu poder. Você tem que admitir a sua insignificância, se colocar no seu lugar e se resguardar aquilo que você tem controle. Aí cai-se no estoicismo, né? Aí você finalmente para de se importar com o macro e começa a se importar com o micro. Aí você vai aprender sobre Bitcoin e autocustódia, sobrevivencialismo, vai melhorar a sua alimentação, vai começar a dar mais valor à sua família e ao seu círculo social imediato e vai parar de se preocupar, por exemplo, com eleições que estão chegando aí, né? Ai, com o destino da nação, ai, se o Lula não vai ganhar, ai, se o Brasil vai melhorar ou não. Você já começa a pensar, cara, é melhor sair do Brasil e foda-se, entendeu? Eu não vou ficar me segurando em esperança de se vai melhorar ou não. Então o aceleracionismo ele é algo descritivo e é uma filosofia que você usa para entender a situação do mundo e você chegar a uma conclusão mais individualista. Daí que surge o punk do nome cyberpunk. O punk ele é o cínico, ele é o forasteiro, ele é o dissidente, não é? Todas as obras cyberpunk eles têm um tipo de sobrevivente, assim, um fugitivo da lei do sistema. No Matrix, obviamente, é o Neo, né? Em Blade Runner vai ser o Deckard no primeiro filme e o K no segundo filme. Eles estão fugindo das grandes corporações e tentando sobreviver a um estado opressivo, um sistema opressivo, controlador, regimentado e vigilante. Nos livros, inclusive do RPG de mesa do Mike Pondsmith, né, do Cyberpunk lá em 1984 que ele começou, seriam os nômades ou os marginais, né, fugindo da Arasaka ou da Night Corp, enfim. Então é só isso, entendeu? É só uma forma de entender melhor o mundo de maneira mais honesta e saber o que está acontecendo e escapar de ilusões, por exemplo, ilusões eleitoreiras, né? Aí o TSE abriu lá a urna eletrônica. Olha só como a urna eletrônica funciona, olha como é confiável. É a mesma coisa que tentar abrir um computador e tentar encontrar o vírus ali, através da manutenção de hardware, né? Existe, porra. Mas, coruja, a urna eletrônica é confiável, o código é aberto, pode ser auditado. Foda-se, cara. Pode ser a coisa mais segura do mundo, pode ser mais seguro que o Pentágono. Em primeiro lugar, o que eu não confio é no sistema de contagem, em quem conta essas paradas. Tipo, a segurança da máquina pode ser boa, mas os números podem não ser verdadeiros, né? Na hora que eles são apurados. E em segundo lugar, mesmo que seja tudo certinho e honesto, do começo ao fim, eu não confio no brasileiro, entendeu? O brasileiro vota, criança de 16 anos vota, funcionário público vota, analfabeto vota, quem recebe Bolsa Família vota. Pode estar tudo certinho ali de cabo a rabo. Eu não confio, acima de tudo, no brasileiro. E como é que isso tudo... Por que eu cheguei aqui? Eu fiz essa volta toda para falar isso. Simplesmente, cara, essa descrição, essa filosofia descritiva aceleracionista que eu tenho, isso se reflete também na vida do Beta, né? Veja como tudo isso se encaixa. O Beta, ele tem esse comportamento com raízes emocionais, vindo do ímago materno, vindo da tenra idade dele. Ele leva esse comportamento para as relações dele com as mulheres. Essa relação com as mulheres as faz ficarem mal acostumadas e exigirem esse tipo de tratamento também do Estado. O Estado começa a perceber que mulheres elas são mais homogêneas nos seus votos e são a maior parte do eleitorado e começa a as favorecer de uma forma simbiótica, né? Porque o Estado ele é uma instituição abstrata, né? Ele é uma criação humana, mas é feita por seres humanos. Então, os seres humanos ali, os políticos enquanto humanos, eles parecem ter medo de mulher, do tipo assim, da repercussão negativa que eles teriam ao desagradar a mulher, como por exemplo o Flávio lá votando a favor da lei da censura anti-misoginia. Aí a justificativa não, veja, eu não posso ser visto agora, perto da eleição, como misógino, não sei o quê. Então é um tipo de medo, e é um tipo de medo de mão dupla, é uma via de mão dupla, onde as mulheres também sentem medo. O Estado ele inventa um monte de número aí, inventa nome, tipo feminicídio, e aí você vai ver os dados sobre isso, aí você vê que homem sofre mais violência doméstica que mulher, nos dados oficiais do governo. Você vê o site lá da Prefeitura de São Paulo escondendo os casos de homicídio contra homens, de mulheres contra homens, assim, no site mesmo. O Corte de Alto Valor, inclusive, fez vídeo sobre isso, né? Se você ir ali inspecionar elemento, você vai ver que eles comentaram a parte do código onde tem os homicídios contra homens, de mulheres contra homens, e você vê que é gigantesco, e até passa o homicídio de homens contra mulheres. Aí eles inventam nomenclaturas, né, que é feminicídio, que a gente sabe que é uma manipulação dialética
e retórica, porque o que é feminicídio, né? Se um cara ele vai lá e comete latrocínio contra a mulher cujo interesse era roubar o celular dela, isso pode cair como feminicídio se a galera da delegacia decidir na hora de fazer o documento. A mesma coisa no caso de, homicídio de mulher contra mulher em relacionamento lésbico, que acontece pra caramba, vamos botar como feminicídio. E aí tudo isso cai em cima da cabeça do homem, né? Aí o Estado fica toda hora com propaganda de violência contra a mulher, estupro, feminicídio e não sei o quê. Então uma relação simbiótica assim, do Estado com a mulher que é bizarro. Os políticos têm medo de mulher. O Estado, ele fica incitando medo na mulher, para a mulher, ela inclusive exigir que o Estado dê mais proteção e provisão para elas, porque o homem é mau e aí o Estado tem que defender ela dos homens e não sei o quê. E, claro, isso desemboca naquela boa e velha demagogia, né? Desde a Grécia Antiga, desde a República da Grécia Antiga. Vote em mim que eu resolvo seus problemas, que eu te dou mais benefícios. E quem paga essa porra toda, a gente sabe muito bem que é o homem, porque os maiores contribuintes, os maiores taxados, quem realmente produz riqueza no país e no mundo é quem é o homem. Então, assim, você paga pra ser sodomizado, né? Literalmente. Literalmente mesmo, porque se você toma uma falsa acusação e vai pra cadeia, você é sodomizado lá. Aí você vai ver como isso estimula o Estado a ser cada vez mais mentiroso, isso estimula o Estado também a ser cada vez mais burocrático, mais centralizador, porque isso é um termômetro histórico, tá? Que você, estudando outras civilizações, você consegue concluir, cara. Quando mulheres começam a ter legitimidade social e política numa sociedade, o Estado ele começa a crescer naturalmente. Porque o espírito feminino, digamos assim, o espírito político feminino é sempre de mais assistencialismo. E o Estado, como ele não produz riqueza, para ser assistencialista, ele tem que tirar esses recursos de alguém, de quem, obviamente, do homem. E mulheres adoram democracia e burocracia, são duas coisas que elas adoram. Democracia porque isso é uma ilusão de relevância e de poder, né? Essa mentira de que somos todos uma família, todo mundo tem voz aqui, todo mundo vai ser ouvido, todo mundo tem valor igual. Mentira, a gente sabe que no fim das contas isso aí é falso e é tudo sofisma. E burocracia porque a mulher acha que leis e regras vão ser respeitadas, né? Veja, você não pode portar uma arma, senhor bandido, porque armas são proibidas na Constituição. E quem se fode com burocracia? Quem que se fode? O cidadão de bem, o homem honesto. Ou pelo menos o homem que segue as leis, não é? Não precisa ser honesto, mas ter medo de ser punido pelas leis. E isso é bizarro, cara. Isso tudo tem raízes no micro. Você vê que, assim, se o homem ele parar de betar, tudo isso acaba. Só que o homem não vai parar de betar. Não adianta. Isso aí é anátema do Éden, porra. Da mesma forma que Adão betou, todos os seus filhos estão condenados a betar. Da mesma forma que Eva fez conluio com demônios e enganou o homem, todas as filhas delas estão condenadas a conluiar com demônios e enganar homens. E novamente, vocês anticristãos aí, segurem os dedinhos para comentar, porque eu sei que vocês odeiam quando eu faço analogias bíblicas ou cito a Bíblia de qualquer forma, porque vocês parecem demônios sendo exorcizados, né? Quando eu falo de qualquer outra religião, quando eu uso qualquer outro exemplo metafísico, esotérico, de outra doutrina espiritual, vocês ficam de boa. Vocês não vão dizer, isso é mentira, isso é loucura, você está errado. Vocês não dizem isso. Agora é só eu citar a Bíblia que tem a galerinha que fica revoltadinha, que parece demônio quando ouve o nome de Jesus, cara. Bizarro. Então se acalmem, porque você não precisa ser cristão ou religioso, ou esotérico, metafísico, gnóstico, ou qualquer coisa que seja, para entender isso, tá? De fato, o homem está condenado a ser beta, a mulher está condenada a sacanear o homem de verde e amarelo toda vez. Você pode entender isso por raízes evolutivas também, não é? O homem meio que foi selecionado para ser provedor e protetor, a mulher foi selecionada pela ovulação oculta, como eu já expliquei a vocês, a usar o homem como uma ferramenta para os seus próprios benefícios. E você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um profeta para ver que isso vai descambar exatamente no que foi previsto no Evangelho de João. O Estado vai crescer e realmente um só governo, uma só moeda, uma só língua. Realmente você não conseguirá comprar nada se você não tiver o que a Bíblia chama de marca da besta, né? Provavelmente vai ser algum tipo de vigilância baseado em crédito social, talvez usando tecnologia. Não, com certeza usando tecnologia. Eu não sei que tipo de tecnologia. Se vai ser, sei lá, um chip embaixo da tua pele
ou alguma outra coisa, mas é bem previsível isso aí, você não precisa ter nem 3 dígitos de QI pra... Tá, talvez você precise pra você pegar o fio da meada, né? Assim, pegar do começo até o final e ir conjecturando aquilo ali em coisas que são previsíveis e faz sentido. Mas quando eu explico isso pra vocês, vocês conseguem ver que é plausível, não é nenhuma conspiração, não é nenhum tipo de filosofia do fim do mundo, não. Meio que todo mundo está sentindo isso, né? Todo mundo tem essa sensação, as novas gerações têm essa sensação de que tudo vai piorar, de que o Estado vai crescer, que a censura vai aumentar, que você não conseguirá comprar mais nada, tá? Que provavelmente você vai viver de renda alta universal, como o Elon Musk tanto fala. Os papos dos bilionários, até trilionários como o Elon Musk, já é algo baseado nisso aí. O Peter Thiel já é tão obcecado com essa teoria que ele está gastando milhões em palestras tentando alertar as pessoas, obcecado com essa parada já há um tempo. Dá para perceber também o alvoroço das pessoas, né? As pessoas se dividindo cada vez mais. A direita está querendo um novo pintor austríaco, a esquerda também está querendo um novo pintor austríaco. Porque a direita já percebeu que a maior parte das pessoas precisam ser governadas, elas querem ser governadas e elas não conseguem governar a própria vida. Elas são burras demais para serem cidadãs funcionais. A maioria das pessoas são assim. E elas preferem abrir mão de liberdade por segurança. Então a galera da direita alternativa, principalmente da gringa, principalmente com esses casos aí de imigrantes ilegais e outras políticas de desnacionalização que inspiram justamente o retorno de um nacional-socialismo, essa galera já está percebendo que o povo, em geral, a humanidade, ela só quer um líder carismático, só quer seguir um líder carismático. E a direita acredita que tem que ser alguém conservador dos bons costumes, tem que ser alguém com um senso estético forte de funcionalidade social e, acima de tudo, de um sentimento nacionalista, né? Protecionista ali da nação. Já a esquerda é basicamente que é a mesma coisa, só que não tanto na parte conservadora, que é mais um poder centralizado, a queda do capitalismo, né? E aí um tipo de distribuição igualitária de recursos. Essencialmente a mesma coisa. Alguém com poder que vai controlar a sua vida. Ponto final, tá? E essa pessoa vai surgir. Por seleção social, essa pessoa vai surgir, tá? É previsível, as pessoas, assim, o mundo inteiro, os povos estão clamando por isso. Todo mundo só quer que o seu ditador ele chegue ao poder, tá? As pessoas só querem um ditador com o qual eles possam concordar. Isso tem um nome, anticristo. É exatamente isso. Alguém muito carismático que vai unir as nações, vai prometer resolver esses problemas e essas desuniões, vai trazer uma paz falsa e que dura muito pouco, e depois vai ter merda, porque é isso que o ser humano faz, sempre fez. E se a gente pode usar a história para prever o futuro, né, ou pelo menos para fazer uma tendência do futuro, é exatamente o que todo imperador da história humana fez. Todo poder centralizado fez. Merda, guerra, destruição, morte. E esse governo vai usar tecnologia, inteligências artificiais e vigilância ostensivamente, isso também é óbvio. E está tudo escrito. Tudo vai acontecer e não precisa ser um profeta nem um gênio para perceber que isso é inevitável. E é por isso que eu sou aceleracionista. Não é uma proposta, é uma admissão da realidade. É a admissão do inevitável. Isso é inevitável porque o ser humano é simplesmente burro. E isso, traduzindo para o conhecimento bíblico, é a maldição do pecado, né? A condenação do pecado. Certo? Beleza. Saindo agora desse assunto, vamos para as perguntas finais aqui do Pilincha Pio. Ele me pergunta como criar um negócio realmente lucrativo e qual a minha visão sobre o futuro dos alimentos. Vamos lá. Primeiro, como criar um negócio realmente lucrativo? No Brasil, eu acredito que é somente no digital. Isso por enquanto, porque o governo vai começar a meter marcha nisso, em cima disso também. Sinceramente, cara, eu não sou um tudólogo, eu não sou um especialista em empreendedorismo, mas na minha humilde opinião, eu acredito que se você não tem uma cultura de empreendedorismo já talvez desde a infância, não diria a infância, mas se você não tem uma herança de empreendedorismo na sua família, tipo, não tem uma empresa, um negócio passado de família para você, dificilmente você vai conseguir alavancar alguma coisa começando do zero no Brasil, tá? Sinceramente, dificilmente, isso por diversos motivos.
A curva de aprendizado para empreender no Brasil é muito grande, a concorrência é brutal, o incentivo para pequenas empresas é nulo, a gente conhece, né? O Estado é o seu sócio, mas ele é só o seu sócio no ganho, na perda ele nunca te ajuda, diversas outras dificuldades logísticas, culturais também, é muito calote, é muito golpe, é muito roubo. A cultura também de funcionário ficar metendo processo, meu Deus do céu. Funcionário, na verdade, é um inimigo, tá? Quando você começa a contratar funcionário, assim, você perde 17 mil, o funcionário ganha 10 mil. Esse é o cálculo, né? Um exemplo de cálculo. Você paga 17 mil para o funcionário ganhar 10 mil, mas na verdade ele ganha 7, depois dos devidos descontos, né? 7.500 no máximo. Só que se ele calcular com a inflação e todos os outros impostos que ele paga também no consumo, efetivamente ele só gasta 3.500 com ele. Todo o resto, cara, dos 17 que você perdeu para pagar um funcionário no Brasil, com todos os documentos, carteira assinada e tudo mais, vai pro governo, cara. É satânico, isso é babilônico, isso aí é um império satânico. O Brasil é um império satânico, cara. E agora entrando na questão do agronegócio, que é o ramo dele, né? E ele pergunta aqui a minha visão a respeito do futuro dos alimentos naturais. Sinceramente, cara, o agro do Brasil não vai para lugar nenhum, tá? O Brasil é um país extremamente agrário, mas como eu já falei a vocês, ele é forçado geopoliticamente, tá? Políticas supranacionais forçam o Brasil a sempre ter uma economia de caipira. Ele não pode ficar muito rico, porque se ele ficar muito rico, ele se industrializa. Se ele se industrializa, ele para de oferecer insumos para fora e começa a consumir internamente. E se ele ficar muito pobre, dar uma venezuelada, né, virar uma brazuela, ele para de produzir. O povo vai começar a se preocupar em sobreviver e não em trabalhar para vender carne, soja, milho para fora. Então o Brasil, por políticas assim supranacionais, os senhores aceleracionistas decidiram isso, tá? E eles têm o poder para fazer isso, ele sempre vai se manter numa economia de caipira, sinceramente. Então, fora os senhores feudais, não é, os grandes nomes do agro aí, grandes fazendeiros do Bostil, sinceramente, os pequenos produtores, eles vão ficar numa cultura de agro de comunidade ou de subsistência. Então, não dá para sonhar com grandes maquinários no Brasil, né? Com a industrialização e com a inovação da ciência agrícola que facilita e aumenta a produção, isso não vai acontecer no Brasil. Então eu prevejo que o futuro dos alimentos naturais no Brasil seja bem ruim, porque primeiro, baixa taxa de natalidade. Quem é que vai trabalhar no campo, meu amigo? Não dá para botar máquina, porque máquina no Brasil é muito caro e o país não é industrializado, né? Então velho não trabalha no campo, né? É um trabalho muito árduo. Os jovens não querem saber de campo, eles estão indo para cidades, eles querem viver de goslope em centros urbanos. E as políticas de alimentação, digamos assim, transgênica, né? Carne impressa em 3D, essas merdas assim. A gente vê também aí esse papo de leite de barata, leite de inseto, cereal feito com inseto. Essas porra de distopia cyberpunk mesmo, né, cara? No Cyberpunk 2077, a indústria alimentícia é toda distópica, tem toda uma lore por trás da indústria alimentícia. Tem até aquele diálogo de quando a Judy ela chama você pra ir pro apartamento dela e pergunta qual sua pizza preferida. As opções são tipo tofu de grilo, pepperoni de soja transgênica, essas merdas. E provavelmente o futuro vai ser isso. Então alimentos naturais, que são os que dão realmente saúde, vitalidade, vigor, longevidade para as pessoas, os senhores aceleracionistas não querem, porque eles querem, obviamente, transformar o goi em escravos perfeitos, sem saúde, sem vitalidade, sem tomar sol, sem testosterona, todos fodidos, né? Então eles já estão realmente aí, não é conspiração isso não, isso está muito claro, né? Tá todo mundo vendo, dificultando cada vez mais que você consiga ovos naturais, sabe, de galinha caipira, que chamam de free range, né? Que não consome ração e tal, galinha que cisca, etc. Leite cru, tá? É crime, basicamente, você comprar leite cru no Brasil. Ai, porque a vigilância sanitária, ai, porque infecções e doenças e pipipi. Mentira, cara, mentira. Eles querem que você fique doente, que você dependa da medicina aleopática, que é um outro império deles, né? Que é aquela que cura, né, entre aspas, os sintomas e não a causa da doença.
Ah, Coruja, teoria da conspiração. Pois é, a listinha do Fauci saiu aí, né? Vocês viram, né? Pois é, a gente já sabe do que essa galerinha é capaz. Pô, o Coronga foi feito em laboratório. Aquilo ali foi, na verdade, uma engenharia social para testar a submissão do GOI, para saber até onde o povo aguenta a sacanagem, aguenta a intromissão do Estado. Aquilo ali foi um teste. E a humanidade toda falhou. Tipo, até os Estados Unidos já admitiram isso. Postaram no site do governo deles lá. Os caras já não estão nem aí, já jogam na tua cara mesmo aí, lista do Epstein, essas porra todas, os caras já estão assim, zoando com a tua cara, entendeu? Eles já não escondem mais nada. Então, para concluir de verdade, como criar um negócio realmente lucrativo no Brasil, na minha opinião, só no digital mesmo. Você não precisa de investimento inicial, você pode começar com um laptop ou mesmo um celular, tá? O investimento inicial é baixíssimo, você só precisa de um equipamento desse, você não precisa de estoque, você não precisa de funcionário, você não precisa de localização, você pode trabalhar de casa, você não precisa nem mesmo ter o próprio negócio, você pode fazer edição, para isso você precisa de inglês e ter o contato com algum criador de conteúdo da gringa, como tem vários vídeos aí de jovens de 20 e poucos anos ganhando em dólares, tipo $5.000 por mês, e 5 vezes 5 tá o quê? R$25.000 por mês, né? Fazendo o câmbio. Porque edita vídeo para canal de Minecraft da gringa, sabe? Trabalha 2 horas por dia, aí precisa saber de inglês e precisa ter o network, né? Se vocês querem aprender inglês, novamente, The Last Word na descrição e no fixado. Eu também ensino tudo isso no YouTube Lucrativo 2.0, um outro material que eu fiz para a comunidade que está na descrição e no fixado. Lá você aprende a fazer canal dark com IA, você aprende a encontrar seu próprio nicho, criar seu próprio conteúdo, ou então gerenciar outros canais através de edição. Tem muito canal cristão aí, cara, que o pastor, ele só fica falando na frente da tela, só que ele não sabe gerir o canal, ele não sabe editar, ele precisa de alguém para isso. Canal de pregação, tá ligado? Que precisa de alguém jovem, de alguém que manja da tecnologia para resolver essas coisas para ele. E esses canais pegam muita view. O nicho de cristianismo no Brasil é muito forte, né? Canal Dark com IA aí, de passagens bíblicas, com texto feito com IA, narração feita com IA, imagem feita com IA, porra, tudo feito com IA. Canal de True Crime, contos também inventados pela própria IA, que o cara mente lá diz que é baseado em fatos reais, não é baseado em porra nenhuma, pegando 100 mil visualizações aí. Aí você aprende também a fazer como eu, gerar infoprodutos para vender para a comunidade, produtos reais também, tipo camisas, canecas, almofadas, vender algum tipo de serviço, consultoria. Ou então você aprende até mesmo, isso tudo no YouTube Lucrativo 2.0, tá? Que eu fiz para a comunidade junto com o Caio e também um editor profissional. Novamente, link na descrição e no fixado. Você também pode aprender a encontrar clientes para o seu negócio. Sei lá, você é carpinteiro, né? Você é artesão. Você começa a produzir conteúdo para uma rede social e começa a cobrar para fazer entregas. As pessoas começam a se interessar, a fazer pedidos e você arranja mais clientes. Olha, por exemplo, o Renan Bruno, do canal A Lei dos Homens. O cara ele tem um canal no YouTube e ele vende o serviço dele de advocacia. Se você manja de inglês, você pode produzir seu próprio conteúdo para a gringa também, que paga muito bem. Tipo, um canal como o meu ali estaria tirando na gringa uns 5, 6 mil dólares por mês, com esse nível de visualização e tal. Então, assim, essa é a Gold Pill, na minha opinião. E o melhor, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você pode produzir o seu conteúdo em qualquer parte do mundo. Basta ter um laptop, um celular, tá? E você consegue virar um nômade digital ou simplesmente sair do Bostil e ser sedentário em outro país, porque esta merda aí de vocês está condenada, né? A gente sabe que vai ser Lula de novo, então haverá choro e ranger de dentes. Mas enfim, senhores, é isso. A vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.